Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pré-RicoCast. Estou gravando aqui o segundo episódio direto do Money Hero, um evento especial para educadores, consultores financeiros. E eu vou gravar agora com a Tid França. Ela é consultora, Health Planner, financeira aqui, né? Uma parceria com a Empreender Dinheiro. E vamos falar um pouquinho sobre disciplina, sobre a importância das finanças para as crianças, para os nossos filhos. Ela tem um filho, o Bernardo, que tem 7 anos. Eu tenho o Davi, que já fez 8 anos. E vamos trocar um pouquinho da ideia aqui, de como a gente pode aproximar as finanças, a educação financeira, os investimentos para os nossos filhos, tá? Vai lembrar que ela escreveu um livro, eu fiz o prefácio do livro junto, que ela tem um projeto do Beabá, do Dindim. E a gente está aqui para falar sobre finanças, crianças, investimentos para crianças. Mas, Tid, se apresenta aí para o pessoal. Bom, eu sou Tid França, hoje eu sou consultora financeira, pessoa física e empresarial também, mas eu tenho um foco muito grande na minha casa em primeiro lugar, que é poder trazer esse exemplo, né? Poder trazer essa prática, na verdade, na vivência do meu filho. E isso talvez venha por conta eu acho que muito mais por conta da minha vivência lá na infância, né? Por eu não ter tido uma educação financeira propriamente dita, e eu não quero que isso aconteça com meu filho, na verdade. E aí, desde então, eu resolvi tentar testar algumas metodologias, né? Conhecer algumas coisas que já funcionam, que outras pessoas dizem que já funcionam, e trazer isso para o meu filho na prática, né? Com isso, a gente escreveu um livro ensinando finanças na infância. Inclusive, o Davidson fez esse prefácio maravilhoso, contribuiu muito com a gente. E aí é muito mais sobre justamente eu querer trazer isso de exemplo para o meu filho, para que ele não sofra as dores que, por exemplo, eu precisei sofrer para aprender, né? A investir, a cuidar melhor do dinheiro. Tid, o que você já coloca em prática com o Bernardo, ele tendo 7 anos de idade, quando o assunto é finanças, investimentos? O que é que você já tem de exemplo assim? Eu faço isso com ele e tal e tal. Então, com o B, né, a gente já começou a implantar agora algo mais avançado, mas eu comecei com ele por volta ali dos 4 aninhos a ter os cofrinhos separados, né, para ele entender mais ou menos o que é poupar, né, para que é, qual é a importância desse poupar. E para que ele entenda também que não é só poupar por poupar. Então, que ele tem que ter objetivos e que na vida ele vai ter objetivos diferentes. E que aí o que a gente fez? Eu tenho 4 cofrinhos com ele, tá? E aí ele tem um cofrinho da alegria, que ele gasta o dinheiro com o que ele quiser, justamente para ele não ter aquela ideia de que o dinheiro ele tem que poupar, tem que guardar e só pode usar muito depois, né? A criança não vai conseguir fazer isso e não vai entender isso como um bom comportamento, né? E aí ele tem um cofrinho dos objetivos, e aí de repente, por exemplo, com 4 anos, ele escolheu que queria uma bicicleta. E aí essa bicicleta a gente foi juntando ali um dinheirinho, logicamente no final do ano não tinha o dinheiro completo, e aí eu e o pai dele completamos, ele comprou essa bicicleta e entendeu que conseguiu alcançar aquele objetivo, mas que ele teve que esperar um pouquinho mais, porque foi um objetivo mais longo, né? Ele tem também o cofrinho dos sonhos, que é para alguma viagem, alguma coisa mais específica. Quando a gente vai viajar, a gente vai, pega o dinheirinho lá do cofrinho e leva para essa viagem, onde ele acredita que está ali contribuindo com a gente, né, para usar nessa viagem. E aí, com isso, ele vai aprendendo, né, a lidar melhor com o dinheiro. Então, hoje, com 7 anos, o que a gente faz? Ele recebe R$7 por semana. A nossa metodologia é de acordo com a idade, entendeu? Então, ele fez 7 anos, ele já sabe, mamãe vai aumentar R$1 na minha semanada, né? E aí ele recebe R$7 por semana e administra entre esses cofrinhos, entendeu? Show de bola. Eu acho que essas dicas aí com vocês também, né? O Davi fez 8 semana passada e aumentou para R$8 a semanada. Muito bem. Era R$7 e aí passou a ser R$8, né? Mas tem algumas coisas que era travada na minha mente quando se tratava em relação às finanças, comigo, né? E depois para o meu filho, né? Eu lembro que os meus pais, eles de alguma forma tentavam ensinar também do jeito que eles me ensinaram, mas eles linkavam o dinheiro ao trabalho. E assim, não é nada contra, mas o que eu não queria que ficasse preso na cabeça do Davi é que ele teria que trabalhar duro, ou trabalhar muito para receber o dinheiro. Eu faço o contrário. Quanto mais você lê, mais você vai ganhar. Tipo, um tópico da semanada dele, ele tem que ler o livro, tem que ler a historinha. Ou seja, o dinheiro está atrelado ao conhecimento, a crescimento profissional, crescimento intelectual. E não necessariamente ao trabalho. Não, se você vai lavar o prato, você vai ganhar o dinheiro. Se você tirar o lixo, você vai...
Tem essa atividade implantada na semanada? Tem. Mas eu tento dar o peso maior no conhecimento. Tirou nota boa, garantiu a semanada. Então é nessa pegada que eu trabalho com o Davi. Mas tem outro ponto, Tid, que assim, é porque quando a gente fala de finanças, de investimentos, permeia muita coisa, né? E um dos pilares da educação financeira é fazer dinheiro. Sim. Nos Estados Unidos é o make money e tal. Exatamente. Aqui no Brasil é ganhar dinheiro, lá é fazer dinheiro. E a gente se mudou o ano passado para uma casa no mesmo bairro, só que os vizinhos têm muita fruta lá. Uma das frutas que tem é mangueira. Sim. Cara, você não sabe de nada. Os meus pais têm uma lanchonete lá em Afogados, né? Afogados é um bairro aqui perto. Sim. E aí a gente pegou as mangas com o Davi, a gente saía na vila lá e pega as mangas. Eu ajudei ele a fazer o suco lá da manga e ele vende o suco pra minha mãe, que é a avó dele, pra minha avó, a avó dele vender lá o suco. Tipo, a ideia de empreender, a ideia de fazer o dinheiro, eu acho que isso também é muito legal. E agora começou o período de manga. Hoje que eu tava vindo pra cá, ele acordou cedo, pegou meu pai, né? Pra ir pegar manga linda lá, pra fazer as coisas que ele queria, o dinheiro, porque ele sabe que se ele fizer o suco, ele vai ganhar o dinheiro. É muito legal isso. E aí, com isso, você consegue enxergar exatamente como que você consegue já trabalhar essa questão do empreendedorismo e ao mesmo tempo da criatividade dele, porque isso é apenas uma de infinitas, né, possibilidades que ele pode fazer. Então, assim, ele já tem essa possibilidade, mas com certeza, isso que você está ensinando hoje para ele vai aflorar nele, né, essa percepção, né, essa iniciativa em relação a poder criar outras oportunidades de aprender a fazer dinheiro. Né? Isso é fantástico, porque a gente não tem essa educação na escola, não tem essa educação muitas vezes em casa, e poder trazer e proporcionar isso para os nossos filhos ainda nessa primeira infância é algo que realmente a gente vai ver um fruto muito grande lá na frente. Tiri, quando a gente fez uma live, acho que há 2 anos atrás, 3 anos, não lembro mais, a gente falou sobre uma conta no banco que fazia sentido e tal, não sei o quê. Eu lembro que eu coloquei até no Instagram como desafio, vai lá, Dia das Crianças e tal. Sim. Como é que tá esse negócio aí? O Davi tem, mas eu queria que você falasse pro pessoal aí. Então, muita gente não sabe que pode fazer o investimento diretamente na conta do filho, né? E aí o Bernardo tem a continha dele na corretora desde lá dos 4 anos mesmo. E eu continuo fazendo esses aportes na conta dele. Na corretora quem faço é separado dessa questão da semanada, realmente, justamente pensando em algo para o futuro dele, né, a longo prazo, né? Então isso, por mais que ele tenha lá o cofrinho de longo prazo, para ele entender logicamente essa questão e mais para frente, talvez, o quanto antes, eu espero que com 12, 14 anos ele tome já conta, né? Ele tenha mais ciência e entenda melhor sobre isso. Mas, por enquanto, eu que tomo conta dessa continha dele, mas ele já tem a conta na corretora, com investimentos mesmo no nome dele. E aí, ele sabe disso, né? E ele costuma, às vezes, até conversar com alguns amiguinhos e falar, eu tenho conta, né? Minha mãe já investe para mim. Então, assim, essa linguagem, essa aproximação em relação a lidar mesmo com o assunto dinheiro, a gente vai implantando aos poucos, né? E a gente vai sentindo que eles vão, né, realmente entendendo, quando às vezes a gente acha que eles não vão nem se interessar por isso. Verdade. Como a gente aqui é independente, não está vinculado a nenhuma empresa, nenhum conta, nenhum banco, eu vou falar o nome aqui, tá? O Davi, ele tem a conta no Banco Inter, a conta Kids. E aí, no meio do ano pra cá, de agosto pra cá, porque ele estava mais perto dos 8 anos, eu passei a fazer a semanada via Pix na conta dele e ensinei ele a pegar o CDB, que rende 100% CDI, pro Davi. Que coisa incrível. Eu fiz até um vídeo, ele, papai aqui, né? Ele CDB e tal, ele apertou e colocou os R$7 lá. Aí no outro dia ele foi ver que tinha 1 centavo de rentabilidade, ele ficou muito feliz. Que incrível. Então, assim, você fica como custodiante, fica como responsável, o pai, né? Sim, sim. Mas o seu filho, ele tem a senha. Tem uma senha aí, ele colocou o nome do personagem que ele conhece, letra maiúscula e tal. Exatamente. É coisa de gente grande perfeito, mesmo, né? Ele entra no aplicativo dele. Exato. E aí ele olha lá o saldo do investimento. Ele, papai, o meu Pix de hoje, da semanada e tal, que eu quero investir. É incrível. O B, inclusive, ele fez uma negociação com um coleguinha, né? E fez uma venda para esse coleguinha. E aí queria justamente uma maneira de cobrar o coleguinha esse pagamento. E aí eu expliquei para ele, filho, ele pode fazer um Pix, mas deixa eu te explicar.
pela sua conta, você pode receber pelo Pix, é muito mais fácil, mas tem uma opçãozinha aqui também de você emitir um boleto. Só para você ver, tipo assim, para ele entender as possibilidades, né, que a gente tem, inclusive, de meios de pagamento também hoje em dia. E aí acabou que a gente emitiu esse boleto, mandou para a mãe desse coleguinha, Caramba. eles pagaram com o boleto, e aí o dinheirinho entrou lá na conta dele, e aí ele começou a entender também essa outra possibilidade. Assim, só para realmente ele entender, né, que é um universo, realmente, assim como você falou, né, se a gente for falar de tudo aqui é realmente muita coisa, mas que aos pouquinhos a gente consegue trazendo para eles, né, essa importância e para que eles possam saber realmente lidar lá na frente com tudo isso, né, que pode acontecer. Perfeito. A gente está caminhando para o final aqui, Tid. Você falou sobre a importância de se relacionar e tal, e eu queria deixar isso muito claro, né? A nossa geração, eu não sei, né, eu já estou perto dos 40 aqui, a gente... Era muito claro isso, você pegava no dinheiro. Eu tinha um pote lá, a gente colocava. O meu pai, até pouco tempo, ele tinha um balde de manteiga. Ele colocava moeda, ele trocou o carro com esse. Assim, era um negócio muito palpável, mas desde sei lá, da virada do século, da década, aí, a tecnologia, a internet, os telefones nem botão tem mais, né? Exatamente. As crianças, elas precisam, quanto antes, se relacionar com o dinheiro virtual, o dinheiro de plástico, vamos pensar Verdade. assim, para que elas já são dessa nova pegada, dessa nova geração. Então, se os pais pensarem como eles aprenderam o cofrinho e tal, isso necessariamente não vai ser o mais eficiente. Então, quanto antes seu filho tiver contato ao aplicativo, ao Pix, a ver o dinheiro lá, que não é o dinheiro que está na mão dele, mas é o dinheiro dele que está lá na conta. O Davi tem o cartão do Inter, chegou o cartão dele. Chegou o cartão. Do Inter dele. Então, assim, a gente não usou ainda, tá? É um processo de aceitação, de percepção. Mas antes disso, ele perguntava: a mamãe, vamos comprar? Não, a gente já comprou, a gente já foi no cinema, não vai comprar nada hoje não. Não, mas você passa o cartão. Exatamente isso. A percepção dele que o cartão é dinheiro. E aí esse cuidado, né, que o Bernardo também já me falou isso várias vezes, ele viu o cartãozinho dele chegar, o cartãozinho laranja, a conta dele também é do Inter, e aí muitas vezes, ainda às vezes ele me fala isso: mamãe, isso aqui, vamos comprar? Eu falei: não, filho, agora não. Quanto é? Aí ele fala: é R$40. Eu: pronto, vamos juntar esse dinheirinho para comprar. Ele: não, mas não tem o cartão? Perfeito. Você não tem um cartão aí para comprar? Não, mamãe tem o cartão, mas o cartão, você precisa entender que a gente passa o cartão aqui, vai chegar uma fatura, entendeu? Que é a cobrança desse valor, a gente tem que pagar do mesmo jeito. Então a gente tem que se planejar para comprar, mesmo que seja no cartão. Então é esse cuidado também que a gente precisa trazer para eles em relação a esse dinheiro virtual, né? Perfeito. Porque o cartão traz essa falsa impressão para a gente de que a gente pode tudo, porque tem um cartão ali, você passa, tá, mas e depois? Então eles também precisam ter essa consciência desse cuidado, né? Logicamente, desse dinheiro virtual aí à disposição de todos. É sobre isso, né? Essa isso. chegada à tecnologia, as crianças com as finanças, com o dinheiro, o investimento do futuro, de plástico. A gente está aqui para ajudar. Tid, como é que as pessoas fazem para te encontrar no Instagram? Qual é o teu canal de acesso? @GPS da Tid, e lá eu falo um pouquinho muito mais sobre finanças pessoais e finanças para pessoa jurídica em si, mas meus clientes, inclusive casais e famílias que eu atendo, a gente consegue ter um direcionamento muito melhor e também quando eles querem, para poder trazer essas informações e esses cuidados para as crianças, tá? Tá bom. Eu vou deixar o perfil da Tid aqui na descrição do vídeo. Eu não sei para onde você está assistindo esse conteúdo, mas qualquer coisa, nós estamos aqui à disposição. Sou Davidson Barbosa, com a convidada Tid França, e a gente se vê no próximo episódio. Obrigada.